Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu venho contar um testemunho, uma história que me ocorreu esse ano, como você pode ver no título desse vídeo, em que eu achei que estava com câncer de mama. E essa experiência me marcou profundamente e eu me sinto impelida a testemunhar e contar aquilo que o Senhor me ensinou com tudo isso. Eu poderia te dizer todas as nuances, cada detalhe que me aconteceu naqueles dias, mas muito mais importantes são os aprendizados que Deus me deu. E antes de começar a contar a minha história, eu queria dizer que é muito delicado tocar nesse assunto, porque eu sei que nesse exato momento diversas pessoas estão passando por essa situação, seja câncer de mama, seja algum outro tipo de câncer ou algum outro tipo de doença que nos acomete, nos pega assim de surpresa, né? E de maneira nenhuma eu quero diminuir a dor de alguém. Muito pelo contrário, porque eu tive o vislumbre do que poderia ser isso. E eu sei o quanto é difícil passar por essa situação. Mas eu espero que se de alguma maneira o que eu disser te der um pouco mais de esperança, seja para você que está passando por uma situação assim, seja para você que não está passando ou que já passou, eu já fico feliz. Em maio desse ano eu descobri que eu estava com um nódulo no meu seio, através de uma ultrassonografia. E no dia da ultrassonografia, a médica tentou não me preocupar, mas ela falou assim: quando sair o resultado, você corre no seu médico para levar o resultado. Então, tipo, correr, né? Aí eu perguntei se estava tudo bem, ela falou que realmente tinha um nódulo, que eu já sentia, que ele estava estranho, que a gente precisava de uma certa urgência. Fui no médico, levei o resultado e ele me encaminhou para um mastologista. O mastologista me avaliou e me pediu uma biópsia. Em menos de uma semana eu já tinha ido a 3 médicos, já tinha feito diversos exames e já tinha feito uma biópsia, que é um procedimento mais invasivo para ver de fato o que que era aquilo. E eu estava tão nervosa que eu tremia igual uma vara verde. Graças a Deus o Gustavo estava comigo. E assim, quando alguma coisa acontece no nosso corpo que a gente não sabe o que que é claro que a gente vai se preocupar, ficar ansioso, ter medo. E eu comecei a pensar que aquilo poderia ser tudo. O mais difícil foi a espera dos resultados. Aqueles dias de somente existir e aguardar que saia o resultado. Porque eu percebi que eu não tinha controle de absolutamente nada, eu só precisava aguardar e esperar pacientemente. E o interessante é que quando isso aconteceu, o Gustavo estava trabalhando em Angra dos Reis. Eu não sei de onde você é, você que está assistindo esse vídeo, mas é uma viagem, né? Umas 2 horas, se eu não me engano, daqui da minha casa. Então ele estava trabalhando em Angra dos Reis e naquela semana eu estava sozinha. E eu acho que o Senhor arquitetou para que eu ficasse sozinha naquela semana, porque eu me vi tão frágil, tão vulnerável e eu me vi totalmente dependente de Deus. No meio da minha dor, da minha angústia, do meu sofrimento ali, né? Porque todos os médicos estavam mostrando preocupação. Então eu já estava muito aflita, muito preocupada. E o que eu falei, é impossível você não se preocupar, você não pensar que pode ser alguma coisa. Pode ser tudo, pode ser qualquer coisa, como pode não ser nada. Então aquela espera, aquela angústia estava me sufocando, sabe? Eu não sabia o que Deus estava fazendo, eu não sabia o que Deus tinha para mim, mas eu sabia que eu precisava esperar nele e confiar nele. Então, lógico, quando acontecem situações assim, a gente sempre pensa: espero que não seja nada, Senhor, que não seja nada, eu quero que não seja nada. Mas eu orei a Deus e falei: Senhor, eu tô com muito medo, muito. Senhor, sonda meu coração, sabe o que eu tô sentindo, eu tô com muito medo, mas que seja feita a tua vontade. Porque eu não sei, eu não sabia o que Deus tinha para mim. Mesmo mediante aquela situação difícil, eu não sabia o que o Senhor queria me ensinar com aquilo. Mas naquela semana, o Senhor me sacolejou, Ele me tirou do meu lugar, sabe? Ele abriu os meus olhos novamente. Teve um dia que eu estava orando e aí eu falei com Deus, né? Que eu já estava tão assim, minha mente pensando em tanta coisa, que eu falei: Senhor, e se eu estiver doente? Se eu de fato estiver com câncer de mama, como que vai ser a minha vida agora? Porque eu sabia que eu tinha 2 opções: ou eu vivia em lamento, em prostração, ou eu tentava viver a minha vida da melhor maneira que eu pudesse, dentro da realidade que me aguardava. Nota, de fato é muito sensível falar sobre isso, porque eu sei que tem gente passando por isso agora,
e eu não estou na pele dessas pessoas. Eu tive o vislumbre do que poderia ser isso e já me doía tanto. Você imagina quem está passando por isso agora. Por isso que eu não quero diminuir a sua dor, eu não quero diminuir o que você está sentindo, eu não quero diminuir a sua história de maneira nenhuma. Eu só quero te dizer que há uma esperança, porque foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu falei com ele, eu falei, Senhor, se eu estiver de fato doente, o que que eu faço agora? Como que eu vivo a partir de agora? E eu senti profundamente no meu coração o Senhor falar: viva para a minha glória. Foi uma impressão, algo assim que me aqueceu a alma, veio fortemente ao meu coração. Eu lembro que eu estava deitada debaixo da coberta, sabe quando você está assim, entregue à tristeza, à desesperança? Eu estava assim, exatamente assim. Eu estava deitada no meu quarto e eu falei isso com Deus. Eu falei, Senhor, e se eu estiver de fato doente? E Ele falou isso para mim: viva para a minha glória. E eu me vi tão constrangida e eu me vi tão. E nessa mesma oração falei: e se eu não tiver doente, né? E se isso não for nada, muda alguma coisa? Não muda em nada. O Senhor estava me chamando a atenção que quer com saúde ou quer com doença, é para eu viver para a glória dele. E isso tudo me fez pensar muito naqueles dias, porque eu parei para observar como eu tenho vivido a minha vida. Será que eu tenho vivido a minha vida no automático, de casa, de trabalho, de estudos, de família e etc? Ou será que eu tenho de fato, nos meus dias, com consciência, com intenção, vivido para a glória de Deus? Será que eu tenho a compreensão que todos os meus dias é para viver para a glória de Deus? Isso veio ao meu encontro porque foi necessário um estado de calamidade, de dor, de caos, de sofrimento, de confusão, para eu me atentar que a minha vida tem um propósito. E o meu propósito é glorificar o meu Deus. E além de tudo, além de todas as coisas, a minha dependência vem dele. E que essa vida aqui que a gente vive hoje, com saúde, para quem tem saúde, a vida que a gente vive aqui agora, hoje, ela é passageira. Ela, uma hora vai acabar e uma hora ela vai passar. E a nossa esperança, ela está no nosso Redentor. A nossa esperança, ela está no Senhor. Então, a nossa vida não pode estar baseada simplesmente no hoje, ou no que eu quero conquistar, no que eu quero ter, no que eu quero ser, mas cada momento da nossa vida, todos os dias, precisam estar com os olhos fixos no nosso Deus, que um dia voltará, né? E nós estaremos com Ele. E isso me fez lembrar o que Jesus disse em João, se eu não me engano, 17, que ele faz uma oração e ele diz que a vida eterna é essa: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a gente já tem aqui e agora vislumbre da vida eterna, que é conhecer a Deus e é buscar conhecer a Ele. Então, conhecer ao Senhor é a nossa missão e fazê-lo conhecido é a nossa missão. Viver para a glória do Senhor é a nossa missão, porque a nossa esperança, ela não está nessa vida terrena. A nossa esperança está no reino de Deus. A nossa esperança está no Senhor. Então, mesmo que você hoje esteja passando por uma dificuldade, até porque ninguém nesse mundo, nesse exato momento, está passando, não está com nenhuma dificuldade, né? Todo mundo, em qualquer momento, está passando por algum tipo de dificuldade, sejam elas grandes, sejam elas menores, que é questão de tempo para se resolver, sejam elas mais urgentes. Ninguém tem uma vida perfeita. E todos nós precisamos lembrar em cada um desses momentos que Deus é a nossa esperança, que Jesus é a nossa esperança e que um dia nós estaremos com Ele e que tudo isso vai passar. Então, como que a gente tem vivido o nosso hoje? Como que a gente tem estado aqui nessa terra agora, enquanto o Senhor não vem? Sabe? Será que a gente tem buscado viver para a glória de Deus e para glorificá-lo? Ou seja, será que a gente só está levando a nossa vida do jeito que a gente quer? Minha vida não é minha. Minha vida é daquele que escreveu todos os meus dias. Então é para ele que eu preciso viver, é a ele que eu preciso glorificar. Eu estava lendo o livro da Elizabeth Elliot, O Sofrimento Nunca é em Vão. Maravilhoso. Foi uma indicação da biblioteca da minha igreja. Eu estou contando desse livro para todo mundo.
porque ele de fato é transformador. E ela fala no final do livro que não há nada que o Senhor não coloque nas nossas mãos que nós não podemos devolver a Ele como oferta. E ela está falando nesse capítulo que a gente pode ofertar a Deus o nosso sofrimento, a nossa dor, as nossas alegrias, as nossas conquistas, tudo que o Senhor nos dá para viver, tudo que o Senhor nos põe nas mãos, nós podemos devolver a Ele como oferta. E eu sinto que parte de glorificar a Deus é devolver a Ele como oferta aquilo que Ele pôs nas minhas mãos, no sentido dos meus dons e talentos também. E eu sei que isso é uma maneira de glorificar Ele na minha vida, porque se eu tenho essa facilidade de falar, de me comunicar, de me expressar e etc., o Senhor tem um propósito nisso. E, obviamente, o Senhor também tem um propósito para você. Então, o que o Senhor pôs na sua vida que você pode glorificar Ele e devolver a Ele como oferta? Há alguma coisa aí? Com certeza há, porque o Senhor nos deu um propósito e Ele tem trabalhado para a expansão do teu reino através das nossas vidas. Então, o meu testemunho não é para dizer, olha, eu tinha alguma coisa e o Senhor me tirou. Isso também, amém. Glória a Deus, não é nada, glória a Deus. Eu tenho muito a me alegrar. O dia que o resultado saiu da biópsia, eu me lembro que eu estava aqui na sala com o Gustavo, aí eu vi que chegou o e-mail do laboratório. Aí eu falei, Gustavo, saiu o resultado, saiu o resultado. Aí quando eu abri, que eu vi que não era maligno, ai, eu desabei aqui nesse lugar, nesse sofá, e eu agradeci muito ao Senhor. Então eu também tenho a dizer que esse é o meu testemunho, mas mais do que isso, eu tenho a dizer que o Senhor tirou escamas dos meus olhos, de maneira a me dizer que, novamente, a minha vida é para Ele, é para glorificá-lo. Então, que cada periferia, cada área da minha vida eu glorifique, que cada área da minha vida o sirva. E o que eu gostaria de te dizer é: olhe novamente para o Senhor e olhe para si. O que você tem a ofertar ao Senhor? O que você tem a glorificar o Senhor? O que você tem a testemunhar do que o Senhor já fez na sua vida? Só de estar hoje respirando com saúde já é um milagre. Isso já é um milagre. E Deus é fiel. Então você já tem muito a testemunhar. E mais do que tudo, testemunhar que um dia nós estávamos caminhando para o império das trevas e o Senhor nos resgatou e nos trouxe para o reino do teu Filho amado. Isso já é motivo suficiente para você testemunhar e glorificar a Deus. Nós estávamos longe, desgarrados, e Ele nos tomou para si novamente, Ele nos perdoou, Ele nos justificou, Ele nos amou primeiro. E isso já é motivo suficiente para você testemunhar e glorificar o Senhor através da sua vida. E eu espero que esse testemunho seja uma ferramenta nas mãos de Deus. Que aqueles meus dias de dor, de incertezas, de ansiedade, de angústia floresça, não só para a minha vida, mas para a vida de outras pessoas. Eu gravo esse vídeo hoje também para não me esquecer disso que o Senhor falou no meu coração. E que das nossas feridas fluam rios de águas vivas. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui para eu saber. Eu espero que você saia desse vídeo pensando mais sobre se a sua vida de verdade, de fato, com intenção, tem sido para glorificar a Deus. Se você ainda não me segue, começa a seguir. Você vai gostar dos conteúdos daqui, eu prometo. Deixa um like para o YouTube entregar para mais pessoas e compartilha nas suas redes sociais se você acha que alguém precisa ouvir esse testemunho. Eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Fique com Deus. Beijos.